Muito bom dia para todas e para todos. Em primeiro lugar, dizer que é uma honra para nós estarmos aqui. Agradecemos a direção da casa, que fez o convite tão fraterno para que estivéssemos nesta manhã para conversarmos mais um pouquinho, Antes da nossa conversa, como é praxe, gostaríamos de convidá-los a uma prece inicial. Então nós vamos, nesse momento, procurar ligar os nossos pensamentos à espiritualidade maior, impregnando esse pensamento com o melhor dos nossos sentimentos, agradecendo em primeiro lugar a Deus, o autor da vida, ao Cristo, nosso modelo excelente, e aos bondosos amigos espirituais, nossos companheiros de jornada de todas as horas, que prepararam esse ambiente com vibrações salutares que nos envolvem a todos nesse instante. Obrigado, Senhor, por esta manhã, pela saúde do nosso corpo físico, nossa disposição de crescer na Tua direção. Muito obrigado, Senhor. Que nossa reunião transcorra em clima de paz e harmonia. Muito obrigado. Muito bem. Irmãs queridas, irmãos queridos, muitos de nós provavelmente já ouvimos aquele conceito ou aquela distinção, aquela diferença entre a pessoa envolvida e a pessoa comprometida. Muitos de nós já devemos ter escutado, e isso é muito usado no dia a dia das grandes corporações, das grandes empresas. Todo ambiente onde você é convidado a trabalhar em equipe, geralmente a gente faz essa separação entre a pessoa envolvida e a pessoa comprometida. Há até uma fábula muito curiosa, muitos de vocês devem lembrar ou conhecer, que fala de um fazendeiro que um dia resolveu contratar, entre aspas, um porquinho e uma galinha da fazenda para que eles preparassem durante 2 semanas um café da manhã especial. Então ele combinou, e como em toda a fábula os animais parecem humanos, falam e têm pensamentos humanos, Ele disse ao porquinho e à galinha: vocês vão preparar para mim um café da manhã especial durante 2 semanas, e se vocês falharem algum dia da semana, eu vou servir sem reclamação bacon e ovos no café. Então o porquinho naturalmente ficou todo motivado no dia seguinte, adotou uma postura proativa e começou a preparar todo tipo de refeição para encantar o fazendeiro. Afinal de contas, se ele fosse servir bacon, o porquinho ia ter que entrar com uma contribuição singular, A galinha, como é natural, apenas fazia sua tarefa, e o porquinho se esmerava em desenvolver receitas para agradar o fazendeiro, para encantá-lo, e estava conseguindo, indo muito bem. Mas cada dia que passava, ele se preocupava tanto com as novas receitas para deixar o fazendeiro feliz e encantado, que quase não tinha tempo de dar tarefas para a galinha, que passava a maior parte do seu tempo ciscando no galinheiro atrás de minhocas. Até que, determinada manhã, um café da manhã não foi servido. A incumbência havia ficado com a galinha e ela estava somente envolvida, não se comprometeu e não serviu o café da manhã. O fazendeiro, sem meio termo, disse: bom, combinado, é o bacon e ovos, eu vou servir. A galinha entrou com os ovos e voltou para o galinheiro ciscar atrás de minhocas. O porquinho, coitadinho, foi sacrificado. Bem, esta fábula, evidentemente, o acento tônico dela não é a justiça, porque o porquinho foi o que mais trabalhou, mas no fim precisou ser sacrificado. O acento tônico desta fábula é a diferença entre aqueles que são envolvidos e aqueles que são comprometidos. É muito interessante isso, porque a pessoa envolvida geralmente é uma pessoa que só enxerga problemas ou dificuldades. O comprometido não, ele sempre enxerga soluções e oportunidades. A pessoa envolvida é alguém com quem você tem relações geralmente de curto prazo. O comprometido é alguém com quem você tem relações de longo prazo. O envolvido, ele ocupa espaço, o comprometido cria espaço. O envolvido,
exige muito, o comprometido exige muito pouco. O envolvido gosta de ser reconhecido, o comprometido gosta de reconhecer os outros. É uma grande diferença. E os grandes empresários, grandes líderes de equipe, sabem, quando olham para a sua força de trabalho, separar aqueles que são envolvidos e aqueles que são comprometidos. E geralmente, a maior parte da equipe ou da força de trabalho, cerca de 80% a 85%, são de pessoas envolvidas. Geralmente 15%, um pouco mais, um pouco menos, são os comprometidos. São aqueles que realmente não só vestem a camisa da equipe, da corporação, da casa espírita, da companhia, da instituição, etc. Eles suam essa camisa. Eles suam essa camisa. E a gente vê essa realidade no dia a dia, como lidamos com organizações e administração e empresas. A gente vê esse fenômeno muito forte, sobretudo no Brasil, uma quantidade muito grande de pessoas ou trabalhadores só envolvidos, não comprometidos. Uma empresa de 8.000 funcionários, para que os senhores tenham ideia, tem uma taxa de absenteísmo, que é falta ao trabalho, diária de cerca de 2%. Isso equivale a 3 ônibus vazios por dia. São os envolvidos. Os que faltam muitas vezes por motivos banais ou sem justificativa. Agora, transportando isso para a nossa realidade de espíritos imortais, como nós podemos usar isso daqui? Nós vamos perceber que Jesus, delicadamente nos seus textos, nas narrativas do Evangelho, nos seus ensinos, ele parece preferir as pessoas comprometidas, não as envolvidas. É o que se depreende de um texto que está no Evangelho de Lucas, que é o que dá origem a essas 2 parábolas narradas por Jesus, e que nós vamos aqui, aproveitando esses minutos que nós temos, estudar junto com vocês, porque nós também precisamos aprender constantemente à luz dos ensinos do Cristo, né? Revigorados com a luz da terceira revelação. Então, vou pedir para o nosso amigo Léo, né, passar para a gente o primeiro slide, para a gente entrar nesse estudo, né? Uma coisa importante que nós precisamos saber, para aqueles que ainda não sabem, evidentemente, né, é que toda a parábola de Jesus ela está dentro de um contexto. Não adianta eu querer entender uma parábola de Jesus sem entender o contexto. Se eu só pego a parábola e leio, geralmente eu fico divagando e não chego a lugar algum. Normalmente o mestre contava parábolas para ilustrar um ensino, para complementar o ensino, para explicar o ensino. Mais ou menos como a professora faz na escola, quando dá uma lição e ela fala assim, vou dar um exemplo. E aí ela conta uma história, uma narrativa qualquer para enriquecer aquela instrução. Então a instrução original de Jesus, da qual brotaram essas 2 parábolas, que são pequeninas, viu gente? 3 versículos cada uma, bem pequenas. A instrução de Jesus que deu origem a essas 2 parábolas é esta daqui, que está no capítulo 14 de Lucas. Diz o texto: Ora, ia com ele grande multidão, e voltando-se, disse Jesus à multidão, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier depois de mim, seguir-me, né? Não pode ser meu discípulo. Um texto forte, até estranho, porque Jesus está falando que nós temos que aborrecer nossos familiares e a nossa própria vida. Isso para alguns psicólogos chega a ser constrangedor. Mas aqui, como em todo momento no Evangelho, nós precisamos recorrer à interpretação. E Allan Kardec, como exímio comentarista do Evangelho, ele vai abrir o capítulo 23º do Evangelho segundo o Espiritismo com essa narrativa. Essa mesma, Lucas 14.
e vai comentar essa passagem, explicando que quando Jesus ensinou, ele não deixou nada escrito. Tudo que foi escrito foi depois que Jesus desencarnou. E muitas vezes, vários ensinos não alcançaram o fundo do pensamento de Jesus. Há que se considerar ainda que a língua hebraica e os dialetos que eram falados àquele tempo, o siríaco e o aramaico, eram línguas muito pobres. E uma palavra, às vezes, tinha vários significados. Mas Kardec é um homem sábio e humilde, porque ao comentar esse texto, ele faz um convite a um colega, o senhor Pesani, que era um especialista em hebraico, grego e latim. E o senhor Pesani faz uma nota de rodapé, ou melhor, manda uma nota a Kardec, e Kardec coloca como nota de rodapé no capítulo 23. Nota de Pesani, onde explica que esse aborrecer, que em outras traduções está odiar, essa tradução que nós pegamos aqui é de uma Bíblia protestante, eles tentaram suavizar o texto, porque o original é odiar, Jesus fala assim, quem não odiar, essa aqui tentou dar uma suavizada, colocou aborrecer, mas o não odiar, tanto no latim, no grego como no hebraico, explica o professor Pesani, para Kardec, significava amar menos. E o próprio Pesani chama a atenção do leitor cuidadoso para que, ao estudar esse texto, tome o cuidado de compará-lo com a mesma passagem em outro evangelho, coisa que geralmente a gente não faz. A gente pega um texto só e esquece de comparar com outro evangelista que falou a mesma coisa. Quase todas as nossas Bíblias no Novo Testamento possuem notinhas embaixo do título das passagens. Então, quando você abre o texto e vê ali, parábola do construtor de uma torre, no Evangelho de Lucas, embaixo tem uma notinha pequena assim, esse texto também está em Mateus, Marcos ou João. E quando você vai lá, você, nossa, que diferente. E o professor Pesani sugere, leia essa passagem em Mateus. E lá em Mateus está assim, aquele que amar o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aí a gente entende o que é esse odiar, é amar menos. Mas os problemas de tradução, os erros, a própria cultura da época, transferiram para o futuro a palavra odiar. Bastou que um tivesse feito um erro e os copistas reproduziram esse erro para sempre. Muito bem, mas onde entra a parábola? Ela vem agora. Por favor. Aí Jesus faz essa pergunta para as pessoas que o estavam ouvindo quando ele deu essa instrução. Qual de vós, falando para as pessoas, qual de vós, querendo construir uma torre, aqui é preciso entender a cultura da época, uma sociedade agrícola, era muito comum as pessoas construírem torres ou celeiros para armazenar os produtos da colheita. Quem de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro, atenção para o verbo assentar, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar a torre. Para que não aconteça que depois de haver colocado os alicerces, e não podendo acabar a torre, porque vai faltar recurso, todos os que virem comecem a escarnecer dele. E olha lá, começou a construir e não deu conta de acabar. Dizendo, olha lá, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Pessoal, zombaria é zombaria em qualquer lugar. Mas na cultura do Oriente do século I, zombaria era uma coisa muito pesada. A questão da honra em Israel é muito forte, era muito forte.
questão da honra, da vergonha, as pessoas que ouviram Jesus nesse dia entenderam muito bem o que ele estava falando. Por favor, Léo, vamos à segunda. Ou qual é o rei, essa é a parábola do rei rumo à guerra, ou qual é o rei que, indo à guerra para lutar contra outro rei, não se assenta, ou assenta de novo, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre si, com um exército de 10.000 que ele tem, ele pode sair ao encontro daquele que vem contra ele com 20.000. Então, precisa pensar, peraí, de sentar. Eu tenho 10.000 soldados. O outro está vindo aí com 20.000. Será que eu dou conta? Eu sou mais preparado com 10.000, ele com 20? Pode ser que eu seja mais forte, mas pode ser que não. O número aí pode pesar, não é? De outra maneira, estando o outro rei ainda longe, vindo lá com os 20.000, e ele percebendo que com os 10 não vai dar conta, manda embaixadores e pede condições de paz. Opa, vamos assinar um tratado de paz? Porque ele percebe que se ele seguir em frente, ele vai dizimar toda a sua força militar e ainda vai pôr a perder o seu reino. E será levado escravo. Então faz um tratado de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Percebe agora Jesus fechando, amarrando tudo? A questão da linguagem militar era muito comum na época também. Quem ouviu Jesus naquele dia entendeu muito bem essa questão. Porque Israel ficava na rota de muitos povos conquistadores e foram muito conquistados por diferentes povos. Alexandre o Grande, vários, né? Os Seleucidas da Síria, persas, romanos e por aí vai, né? Sempre esteve na rota militar. Então, o Cristo amarra o seu ensino com essas parábolas, como que dizendo assim, e ele usa o verbo assentar 2 vezes. Nós precisamos assentar, fazer as contas, antes de tomarmos a decisão de ser um cristão, um discípulo, porque isso tem custos. Quais são os custos do discipulado, do cristão? O mestre não quer iludir ninguém. Ele quer nos alertar contra o risco de tomar uma decisão baseada no entusiasmo. O entusiasmo hoje é visto como uma coisa positiva. A pessoa entusiasmada, né? Entusiasmada. Mas o entusiasmo nos séculos passados não era visto como uma coisa positiva. Muitos cientistas e estudiosos e filósofos diziam que 2 coisas perigosas para o ser humano eram a superstição e o entusiasmo. Porque o entusiasmo ele levanta de alguma maneira, mas sem bases. É aquela decisão baseada no impulso, no sentimento, sem refletir. E isso tem base científica, viu, pessoal? Porque o nosso cérebro está dividido em 2 patamares. O chamado sistema límbico é aquele que nos orienta a tomar decisões assim na base do sentimento, do impulso e do entusiasmo. Já o córtex pré-frontal é aquele que nos leva a tomar decisões de forma mais planejada, mais deliberada, mais raciocinada, mais assentada. Mas aí vocês vão dizer assim, nessa altura do campeonato, ô Joaquim, mas Jesus então está querendo colocar obstáculos para os discípulos? Está querendo criar obstáculos para a pessoa abraçar o Evangelho? Porque ele está falando assim, olha, pensa bem antes de me seguir. Que história é essa? Como entender isso daqui? Afinal de contas, momentos atrás, ele não havia olhado para o povo assim e disse para os seus discípulos cutucando, olha, parecem ovelhas sem pastor. Roguem ao Senhor da seara que mande mais ceareiros, porque está faltando. São ovelhas sem pastor. E agora ele vem com essa conversa esquisita, falando que a gente não pode aderir, que a gente tem que pensar, raciocinar, sentar, fazer as contas. Como entender isso daqui? Nós temos 3 saídas, graças a Deus.
3 saídas. A primeira saída é imaginar que Jesus estava falando para um grupo de pessoas iniciadas, indivíduos que já estavam familiarizados com a linguagem do Cristo e que sabiam que o Evangelho é para quem pode, não para quem quer. Podiam ser iniciados. A segunda saída, Jesus poderia estar falando uma profecia, porque o Mestre sabia que no futuro nós iríamos desvirtuar a sua mensagem. E iríamos transformar o cristianismo, que é uma mensagem de renúncia, de sacrifício e de amor ao próximo, num cristianismo aguado, num cristianismo de segundo nível, num cristianismo de massa, em que eu faço aquilo que eu quero. Quando o cristianismo começar a apertar demais, eu deixo ele de lado. Porque tem muita gente no mundo inteiro, pessoal, que se diz cristã, irmãos nossos, e até nós mesmos, que estamos doidos para ir para o céu, mas não queremos fazer o que Jesus fazia. Estamos doidos para ir para uma região espiritual alcandorada, iluminada, de preferência acima do nosso lar, porque o nosso lar já está muito... Tem muita gente querendo ir lá, né? A gente quer ir para um lugar mais alcandorado. Só que não estamos dispostos a renunciar, a aceitar os custos do discipulado cristão. Então o Mestre podia estar fazendo uma profecia. Mas a terceira saída é esta. Jesus não parece fazer conta de quantidade. Parece que o Mestre faz mais questão de qualidade. E essas são duas coisas que nunca andam juntas. Jamais. Quando você tem qualidade, cai a quantidade e vice-versa. Quando cai a quantidade, geralmente aumenta a qualidade. O Mestre parece não fazer questão de quantidade, mas de qualidade de cristãos. É isso que nós estamos precisando. Só para ilustrar, já que nós estamos ilustrando com histórias, né? Conta-se que num centro espírita de Bauru, um confrade nosso chamado Paulo Afonso resolveu criar um curso que ia capacitar as pessoas a se tornarem ceareiros de Jesus. E depois de terminar o curso, as pessoas iam ganhar um diploma de ceareiro de Jesus. Nossa, todo mundo, né? Abriu a matrícula, 220 se inscreveram. 220 pessoas queriam o título de ceareiro de Jesus. Então o curso começou. E na primeira aula, o nosso Paulo Afonso começou a explicar. Bom, a doutrina de Jesus é a doutrina do amor por excelência. E quem aqui poderia me dizer o que é amar? E começou a perguntar para os alunos, né? E eles diziam, olha, amar é gostar muito, gostar demais. E aí ele começou a explicar, olha gente, nós precisamos começar a entender o verbo amar. Porque gostar pressupõe retorno. Eu gosto de um doce porque ele é saboroso, mas amanhã eu posso mudar de doce. O rapaz gosta da moça porque ela é bonita, é gentil. A moça gosta do moço porque ele é atencioso, é inteligente. Gostar pressupõe retorno. Eu gosto desde que eu receba algo em troca. Amar é realizar-se no bem do ser amado, sem esperar qualquer tipo de retorno. O ceareiro de Jesus, e aí ele foi explicando, né? É alguém que primeiro ama a si mesmo, porque essa é a referência que o Mestre nos deu. Então é alguém que evita os vícios, que evita o fumo, porque sabe que isso reduz o tempo da sua vida. É alguém que evita a bebida alcoólica, porque sabe que cada garrafa de cerveja que ele compra, ele ajuda a sustentar a indústria do alcoolismo, que é uma indústria que mata mais do que todas as guerras mundiais somadas. O ceareiro do Cristo é alguém que não tem tempo para reclamar, que não reclama da sua dificuldade financeira, que não reclama da sua saúde, que não reclama do marido ou da esposa, porque sabe que esses acidentes de percurso na vida são espinhos que a divina providência colocou no nosso caminho para nós não cairmos na leviandade. E foi dizendo. Na semana seguinte,
Os 220 inscritos haviam se transformado em 12. Para nenhuma surpresa do Paulo Afonso, que tinha certeza que aquele grupo ia se reduzir bastante. Os 208 provavelmente eram só envolvidos. Os 12 estavam comprometidos com a causa. Então, isto é a proposta do Cristo. Não quantidade, mas qualidade de adeptos, de cristãos espíritas, dispostos a renunciar, a fazer da sua vida e da sua cruz um abençoado arado, com que vai sulcando o solo das almas com a força do seu exemplo pessoal. Isso é ser ceareiro de Jesus. Então, eu vou pedir para o Léo passar para a gente, mais uma vez, alguns custos da empreitada cristã. Então nós vamos sentar e fazer conta, né? Já que Jesus falou, senta e faz conta, vamos ver o que a gente precisa tomar cuidado, ou o que a gente vai enfrentar pela frente. Já que nós vamos construir uma torre ou vamos à guerra, né? Como o rei da parábola, olha o que a gente vai enfrentar aqui. Primeiro, modificação dos laços com familiares. Nós vamos ter que começar a acostumar a desapegar desse amor egoísta, de só ter olhar para os nossos familiares, as pessoas que vivem conosco no mesmo, ou debaixo do mesmo teto. Porque o cristão é alguém que considera irmãos todos os seres da humanidade. Qualquer pessoa que cruza a minha vida, no trabalho, na rua, no banco, onde quer que for, é um irmão meu em humanidade. Que eu preciso aprender a amar como eu amo aqueles que comigo convivem. É lógico que eu não vou ter por ele a mesma ternura que eu tenho pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha esposa, pelos meus filhos. Mas o amor cristão, eu preciso ter. O que mais eu tenho que modificar nos meus laços com os familiares? Se eu vou ser voluntário na casa espírita, por exemplo, eu tenho que modificar a forma como a gente relaciona ou os nossos afazeres, ou os nossos horários de lazer. Porque eu vou ter que ir na casa espírita 1 ou 2 vezes por semana. Vai ter reuniões de planejamento. Vai ter reuniões de discussão de trabalho. Às vezes vai ter mutirões para pintar a casa espírita. Eu vou ter que renunciar a muitas horas de lazer dentro de casa para poder estar lá. E se eu não tiver um acordo com esses familiares, como é que fica? Então vai modificar muita coisa. Esse é um custo que eu tenho que arcar. Qual é o segundo? Aumentar a disposição de entregar a própria vida à causa. Gente, hoje nós cristãos estamos muito mais tranquilos, vamos dizer assim, do que estavam os primitivos cristãos. Porque eles sim tinham que dar a vida no circo romano. Nós não temos mais que dar, não, a nossa vida. Mas nós podemos entregá-la através da nossa renúncia no dia a dia. Fingindo que não ouviu uma coisa, fazendo de conta que não escutou outra, que não viu outra. Não é? Tolerando mais, amando mais, perdoando mais. Nos dedicando mais à causa ou à casa espírita. Isso é entregar a própria vida. Mas perto do que os primitivos cristãos faziam, de servir de tochas humanas, estamos muito longe. Remover a ênfase no egoísmo, no pensar em si. Pessoal, nós somos espíritos eternos, criados para a perfeição e para a luz. Quando nós adotamos uma postura egoísta, nós estamos frustrando o projeto da criação. Porque Deus desenhou a gente numa prancheta, esse aqui vai ser um espírito de luz. E a gente vem à Terra e se torna uma criatura egoísta, só voltada para si mesmo. Nós estamos frustrando o projeto. Por isso que a gente sofre. Porque a gente não atende o nosso projeto original. O egoísta, em algumas palavras, como dizia um médico psiquiatra paulistano, que eu gostava muito, desencarnou em outubro de 2016, o Dr. Flávio Gicovati. Não sei se alguém aqui ouviu falar. Ele era muito assediado em programas radiofônicos da CBN, né? Tinha até um programa chamado No Divã do Gicovati, muito interessante. Ele dizia que o egoísta é a pessoa que dá menos do que recebe.
Para resumir, quem é o egoísta? É aquele que dá menos do que recebe. O contrário é o generoso, que dá mais do que recebe. Mas generosidade nem sempre é caridade, porque há generosos que fazem isso com ar de superioridade. O que aumenta ainda mais o seu egoísmo. O egoísta é uma coisa curiosa, porque o egoísta não é uma pessoa antipática, sabia? O egoísta é até simpático. Por que ele é simpático? Porque ele quer criar uma rede de relações de pessoas para extrair o máximo delas, para beneficiar-se ao máximo com elas. O problema do egoísta é que ele é uma criatura que veio de fábrica sem um componente. E esse componente chama-se sentimento de culpa. Esse poderoso freio interno falta para o egoísta. Então ele é agressivo, ele é malcriado, ele é violento, às vezes, porque falta para ele esse sentimento de culpa. Ele não admite ser contrariado. Então o Dr. Gicovati dizia assim, há vários níveis de egoístas. Tem o egoístazinho, que é aquele que é malcriado, mas ele é até moderado, porque ele tem um certo medo e uma certa vergonha de ser pego em flagrante. Tem o egoísta médio, que é aquele mais agressivo, mais exigente, que de forma nenhuma admite ser contrariado. E se acontecer isso na sua vida, tome cuidado. Se você em algum momento não gostar de ser contrariado, isso é um alerta poderoso, que você tem sintomas de egoísmo dentro de si. Não admite ser contrariado. E tem o egoístão, que é aquele indivíduo muito agressivo, muito exigente, que não admite em hipótese alguma ser contrariado em seus interesses, e que chega a ser até violento fisicamente. Esse é o indivíduo que a psicanálise, em alguns momentos, chama de indivíduo com personalidade borderline. Ele chega a um extremo, border é fronteira. Ele é tão agressivo que ele chega a ser antissocial. É uma criatura quase indomesticável. Porque ele tem zero medo e zero vergonha. Nada está no seu caminho para atender os seus propósitos egoístas. Então, é um indivíduo muito enfermo. O egoísmo, pessoal, independente do nível, o egoístazinho, o médio, o egoístão, o egoísmo nunca é aceitável. Porque ele revela uma grande falta de maturidade emocional. E a dificuldade do espírito de governar-se a si mesmo. Esse é o egoísmo, né? Então é isso que nós temos que enfrentar. Vamos arcar com esse custo? Olha lá. Colocar-se à disposição de outras pessoas. Olha que coisa interessante, né? O cristão é alguém que se coloca à disposição de outras pessoas. Então é sábado à noite e o cristão está lá na sua casa, um calor de 36 graus, como fez semana retrasada, no sábado à noite. E ele pega e fala assim, quer saber, eu vou abrir uma cerveja gelada e vou relaxar. E aí, como aconteceu com um amigo nosso, tomou 2 copos de cerveja gelada e de repente tocou o telefone. E era um companheiro da casa espírita desesperado. Disse assim, fulano, o clima aqui na minha casa está terrível. Desordem, discussão da esposa, o marido, os filhos. Não sei o que fazer. Pelo amor de Deus, abre o evangelho e faz um evangelho aí para mim. E o nosso amigo já estava semi-alcoolizado. Que depois de 2 copos de cerveja, você fica praticamente inapto para a maioria das coisas. E como é que eu vou fazer evangelho agora? Para quem não está acostumado, o evangelho, quando a gente abre um evangelho, faz uma leitura, comenta e faz vibrações para a pessoa que está em necessidade. O indivíduo alcoolizado vai fazer isso de que jeito? Nós sabemos quando nós seremos convocados por Jesus para servir? Não sabemos. Então esse é o custo do discipulado. Transformar a forma como lida, para fechar, né? Com a vida e com as posses materiais. Olha, desapego, né? Que nós temos que ter. Aos poucos, né? A matéria existe para nós nos servirmos dela, não para nós sermos controlados por ela. Né?
Léo, por favor. Vou pedir só para citar aqui o Livro dos Espíritos, né? Um alerta importante, se a gente acha que não é bom seguir os cursos do discipulado, olha lá. Mais uma, por favor. Isso. Há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres dignos de compaixão, porque espiarão duramente a sua voluntária inutilidade. Começando muitas vezes já nesse mundo o castigo pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida causa. Então vale a pena nós seguirmos o cristianismo? Olha quanto desgosto a gente vai evitar. Pessoal, não é só pedrada no caminho, viu? Tem doces compensações de sermos cristãos devotados e comprometidos. Léo, por favor, a última, para a gente ir embora. As doces compensações, pessoal. Ah, como existem doces compensações de nos dedicarmos comprometidamente ao Evangelho. Olha o que está lá em Obras Póstumas de Kardec. Eu vou subir aqui por causa do retorno do microfone. O homem que se esforça seriamente por se melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Além da satisfação que proporciona à sua consciência, ele se isenta de misérias materiais e morais, que são a consequência inevitável das suas imperfeições. Ele terá calma, porque as adversidades da vida vão roçar ele só de leve, só de leve. Vai gozar de saúde, porque não estragará o seu corpo com os excessos. Vai ser rico, porque rico é sempre aquele que sabe contentar-se com o que tem, com o necessário. Terá a paz de espírito, porque não experimentará necessidades falsas ou fictícias, e nem será atormentado pela sede das honrarias e do supérfluo, pela febre da ambição, da inveja e do ciúme. E aí, vale ou não vale a pena? Ah, então agora eu vou pesar vantagens e desvantagens. É isso que Jesus quis fazer com a parábola, as duas parábolas que ele contou. Vamos pesar para tomar a decisão conscientemente. As parábolas de Jesus são peças literárias de profundo valor, meus amigos. Valor teológico, valor ético-moral, valor filosófico, valor espiritual. Mas elas nos respeitam o livre-arbítrio. Você não pode agora, poderá no futuro. Faça no limite das suas forças, mas faça. Porque tem gente que não pode. Ou é muito idoso, ou tem saúde debilitada, ou o tempo não permite, ou viaja demais. Não pode servir como gostaria. Mas ser ceareiro de Jesus é servir sempre, com uma palavra amiga, com um perdão, com uma tolerância, com um gesto fraterno. Nem precisa estar na casa espírita. Porque ser ceareiro do Cristo, ser cristão, é gostar de fazer o bem. E o bem se torna um jeito de ser. Só isso. É aquele cidadão que passa na rua, vê um buraco na rua, quebra um galho da árvore e espeta o buraco ali para ninguém se acidentar. E vai embora. Não quer recompensa. Serve e passa. Isso é ser cristão. Atende e passa. Consola e passa. Esclarece e passa. Quando nós entendemos essa dinâmica do servir e passar, estaremos sendo cristãos comprometidos com Jesus. E lá do alto ele vai olhar para nós e vai pensar assim: eis aí, mais um coração querido na terra com o qual eu já posso contar. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Nós vamos fazer a prece agora? O passe, né? Então, aqueles que vão se beneficiar do passe espírita, neste momento serão encaminhados para a Câmara de Passes, né? Os demais estão liberados. Muito obrigado, um bom domingo a todos e uma ótima semana.